Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, amém? Como eu havia prometido no vídeo anterior, hoje vou falar sobre as 10 pragas, a justiça de Deus no Egito. As 10 pragas do Egito foram 10 infortúnios que aconteceram em terras egípcias com o intuito de exigir que o rei Faraó libertasse os hebreus escravizados. A Bíblia mostra que o Senhor Deus de Israel lançou as 10 pragas do Egito, uma a uma, na tentativa de convencer Faraó a mudar seus planos, conduzindo ele ao arrependimento e revelar que Yahvé é o único e verdadeiro Deus, o Rei soberano, nosso Criador do céu e da terra, o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou. Faraó devia reconhecer e confessar que o Deus dos hebreus era supremo e que o seu poder estava acima do rei do Egito e da nação que ele governava, como está escrito em Êxodo, no capítulo 9, versículo 16. Mas estou deixando que você viva para mostrar a você o meu poder e para fazer com que o meu nome seja conhecido no mundo inteiro. As pragas foram juízos contra os egípcios, seus deuses e sua falsa religião, como está escrito aqui em Êxodo, no capítulo 12, versículo 12. Nessa noite eu passarei pela terra do Egito e matarei todos os primeiros filhos, tanto das pessoas como dos animais, e castigarei todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Como foi que isso aconteceu? Por que as águas se transformaram em sangue? Por que pragas como infestações de rãs, piolhos e moscas aconteceram? Por que houve pestes no rebanho, feridas malignas nos egípcios, chuva de pedras, infestações de gafanhotos, escuridão e morte dos primogênitos? Existe algum significado para tudo isso? As 10 pragas do Egito registrada na Bíblia têm um significado profundo e traz lições importantes para cada um de nós. Assista até o final do vídeo porque Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva apertando o sininho em todas, assim você receberá notificações quando eu postar mais vídeo, amém? Curte, compartilhe e abençoe vidas. Deus abençoe você. As 10 pragas do Egito não serviam apenas de lição para os egípcios. Há muitas coisas importantes que nós também podemos aprender. Então vamos analisar as 10 pragas e ver o que cada uma delas tem a nos ensinar. Primeira praga. A água vira sangue. Quando Moisés e Arão pediram a libertação dos hebreus, o faraó rejeitou seu pedido. Então Deus tornou a água do rio Nilo em sangue. Ninguém conseguia beber a água do rio e todos os peixes morreram. Mas os magos do faraó também conseguiram transformar a água em sangue, porque o diabo também tem poder. E por isso o faraó não quis libertar os hebreus. Vamos ver o que está escrito lá em Êxodo, no capítulo 7, versículo 20 ao 22. Moisés e Arão fizeram como o Senhor havia mandado. Na frente do rei e dos seus funcionários, Arão levantou a vara e bateu no rio, e a água virou sangue. Os peixes morreram, e o rio cheirou tão mal que os egípcios não podiam beber água dele. E em todo o Egito houve sangue. Porém, com as suas artes, os magos, os mágicos do Egito fizeram a mesma coisa. E assim, o rei continuou teimando, como o Senhor já tinha dito. Ele não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Essa primeira praga foi um grande golpe para o Egito, pois o rio Nilo representava a vida do país, já que todo o seu sustento dependia dele. Não havia outra fonte de água para beber e irrigar a terra. Por isso, os egípcios adoravam aquele rio. Mas o Senhor o transformou em um lugar de morte e mostrou a eles e a todos nós que o Senhor sempre será
a única e verdadeira fonte de vida. Segunda praga, as rãs. Deus mandou Arão estender sua vara sobre as águas do Egito e rãs subiram sobre toda a terra. Vejamos em Êxodo capítulo 9, versículo 2 ao 5. Se você não deixar, eu castigarei o seu país, cobrindo-o de rãs. O rio Nilo ficará cheio de rãs, e elas sairão dele e entrarão no palácio do rei, no seu quarto, na sua cama, nas casas dos seus funcionários e do seu povo, e até dentro do forno e das bacias de amassar pão. As rãs pularão em cima de você, do seu povo e de todos os funcionários. O Senhor Deus disse ainda a Moisés: diga a Arão que estenda a vara sobre os rios, os canais, os poços e façam com que as rãs saiam das águas e cubram a terra do Egito. E assim aconteceu na casa daquelas pessoas. Mas, de novo, os magos conseguiram fazer com que sapos também surgissem e, por isso, Faraó não deixou que os hebreus fossem embora. Para os egípcios, a rã era associada à deusa da fertilidade. Geralmente, elas apareciam quando o rio Nilo estava cheio, mas nunca tinham aparecido tantas rãs como daquela vez em que Deus ordenou. Em vez de ser símbolo de bênção, Deus transformou a rã em um grande problema e novamente humilhou os deuses do Egito, provando que ele tem poder sobre tudo. Assim também, se nós vivermos em desobediência a Deus, sofreremos as consequências. Terceira praga, os piolhos. Deus mandou Arão bater no pó com a sua vara e surgiu piolhos sobre as pessoas e os animais em toda a terra do Egito. Vejamos em Êxodo, no capítulo 8, versículo 16 ao 9. O Senhor Deus disse a Moisés: diga a Arão que bata a vara para que em todo o Egito o pó vire piolhos. E Arão bateu na terra com a vara, e todo o pó do Egito virou piolhos que cobriram as pessoas e os animais. Os mágicos tentaram fazer aparecer piolho, mas não conseguiram. E as pessoas e os animais continuaram cobertos de piolhos. Então, os mágicos disseram ao rei: foi Deus quem fez isso. Mas o rei continuou teimando, como o Senhor tinha dito, e não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Dessa vez, os magos não conseguiram fazer o mesmo. Com a praga de piolhos, até os magos do faraó tiveram que reconhecer que só o Deus muito poderoso poderia fazer algo tão extraordinário. Com essa praga, o Senhor nos mostra que Ele é mais poderoso que qualquer força e que não devemos ficar iludidos com as falsas promessas de outras religiões, porque Ele é o único que pode nos salvar em qualquer situação. Quarta praga, as moscas. Depois dos piolhos, Deus enviou enxames de moscas sobre todo o Egito, que arruinaram a terra. Mas as moscas não entraram na região onde os hebreus moravam. Veja em Êxodo, capítulo 8, versículo 21 ao 23. Se você não deixar, eu mandarei moscas para castigar você, os seus funcionários e o seu povo. A casa dos egípcios ficarão cheias de moscas e o chão ficará coberto com elas. Mas naquele dia separarei a região de Gozém, onde mora o meu povo, para que ali não haja moscas. Assim você ficará sabendo que eu, o Senhor, estou aqui neste país. Farei diferença entre o meu povo e o seu povo. Este milagre vai acontecer amanhã. Como sabemos, esses insetos causam grande desconforto e transmitem muitas doenças. Isso mostra que Deus atacou a saúde e trouxe grande desconforto para os egípcios, mas poupou seu povo, mostrando que os deuses egípcios não tinham poder nenhum sobre a vida dos seus escolhidos.
E para nós, Deus também prova que Ele sempre cuida dos seus filhos. Quem ama a Deus e anda nos seus caminhos está debaixo da sua proteção e não sofre o castigo dos ímpios. Quinta praga: a morte dos animais. Deus enviou uma praga que matou os rebanhos de cavalos, jumentos, camelos, ovelhas dos egípcios em só um dia. Vamos ver o que está escrito aqui em Êxodo, no capítulo 9, versículo 2 ao 4, que diz: Pois, se você não deixar e continuar impedindo que eles vão, eu castigarei com uma doença horrível que atacará todos os animais, isto é, os cavalos, os jumentos, os camelos, o gado, as ovelhas e as cabras. Farei diferença entre os animais dos israelitas e dos egípcios, e não morrerá nenhum animal dos israelitas. Então Faraó investigou e descobriu que nenhum animal dos hebreus tinham morrido. Alguns deuses egípcios importantes tinham características de bois. Além disso, os rebanhos eram extremamente importantes para aquela nação, porque eles forneciam carne, leite, couro e lã para o consumo daquelas pessoas e também para o comércio com outros povos. Assim, com essa praga, Deus atacou a economia do Egito. A morte dos animais também nos traz uma lição muito importante: a de que riquezas não é sinônimo de segurança e estabilidade. Assim como toda a economia do Egito entrou em choque em um único dia, os bens materiais que juntamos neste mundo podem desaparecer muito rápido. Por isso, não devemos depositar a nossa confiança nas riquezas, nem fazer do dinheiro o Deus das nossas vidas. Sexta praga: os tumores. Deus mandou Moisés pegar um punhado de cinza e espalhá-lo pelo ar. Quando Moisés fez isso, surgiram graves feridas que causaram muita dor e sofrimento nos egípcios e nos animais. Até os magos do faraó foram infectados com essa praga. Olhamos o que está escrito em Êxodo no capítulo 9, versículo 10 ao 12. Assim, Moisés e Arão pegaram cinza e ficaram de pé na frente do rei. Moisés jogou a cinza para cima e ela produziu tumores que viraram úlceras nas pessoas e nos animais. Os mágicos não puderam aparecer diante de Moisés porque eles e todos os outros egípcios estavam cobertos de tumores. Porém, o Senhor Deus fez com que o rei continuasse teimando. E, como o Senhor tinha dito a Moisés, o rei não atendeu o pedido de Moisés e Arão. Eles clamaram para que seus deuses da saúde os curassem, mas nenhum deles foi capaz de desfazer o que Deus havia feito. Com isso, o Senhor mostrou aos egípcios naquela época e nos mostra hoje que Ele tem poder sobre a saúde e a doença. O nosso corpo é templo do Espírito Santo e de nada nos adiantará buscarmos falsos deuses, curandeiros, cirurgiões espirituais ou qualquer coisa semelhante a estas. Sétima praga: a chuva de pedra. Moisés avisou ao faraó que Deus iria mandar uma terrível tempestade de granizo sobre o Egito. Alguns dos conselheiros do faraó ouviram aquele aviso, ficaram com muito medo e protegeram seus escravos e rebanhos antes da tempestade. Mas todos que ficaram no campo morreram com a força do granizo, junto com as plantas. Está escrito em Êxodo, no capítulo 9, versículo 24 ao 26. Uma pesada chuva de pedra sobre todo o Egito, e a chuva e os raios caíram sem parar. Essa foi a pior tempestade que o Egito já teve em toda a sua história. Em todo o Egito estava no campo
em todo o Egito, a chuva de pedra acabou com tudo que estava no campo, incluindo as pessoas e os animais. Destruiu todas as plantas e quebrou todas as árvores. Somente na região de Gozém, onde estavam os israelitas, a chuva de pedra não caiu. Com a tempestade de granizo, Deus humilhou os deuses egípcios da colheita e do clima, provando que a natureza obedece somente a ele. Para nós, também, o Senhor mostra que todos aqueles que ouvem a sua palavra e fazem a sua vontade são poupados nos dias maus, já aqueles que o desprezam causam a sua própria destruição. 8ª praga. Os gafanhotos. Moisés mais uma vez avisou que Deus iria mandar gafanhotos sobre o Egito e os conselheiros do faraó lhe imploraram para libertar os hebreus, para não devastar mais a terra. Em Êxodo, no capítulo 10, versículo 7, diz: Então os funcionários do palácio disseram ao rei: Até quando esse sujeito vai ser um perigo para nós? Deixe que os homens vão embora para adorarem o Senhor, o Deus deles. Por acaso o Senhor não sabe que o Egito está arrasado? Mas o faraó se irritou com Moisés e Arão e os expulsou da sua presença. Surgiram então tantos gafanhotos que o céu se escureceu. Toda a vegetação que estava foi destruída. Deus acabou com as fontes de alimento no Egito para mostrar que os deuses que deviam garantir o sustento daquele povo não tinham poder para isso. Da mesma forma, ele nos mostra que ele é o responsável pelo nosso sustento e tem o poder para dar e tirar. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, recebemos tudo o que precisamos para viver. 9ª praga. A escuridão. Deus mandou Moisés estender a mão para o céu e trevas muito densas cobriram o Egito durante 3 dias. Ninguém podia ver nem fazer nada. Apenas os hebreus tinham luz. Vejamos em Êxodo capítulo 10, versículo 22 e 23. Moisés levantou a mão para o céu e durante 3 dias uma grande escuridão cobriu todo o Egito. Os egípcios não podiam ver uns aos outros. E naqueles dias ninguém saiu de casa. Porém, em todas as casas dos israelitas haviam claridade. Os egípcios celebravam a luz do amanhecer como sendo um ato de vitória do Deus Sol, Rã, sobre a serpente do caos e das trevas. Quando aquelas trevas cobriram o Egito, isto mostrou claramente o quanto Deus era mais poderoso que o Deus Rã. Além disso, os faraós eram considerados descendentes de Rã e por isso teria poderes sobre todas as outras pessoas. Mas durante aqueles dias, o faraó ficou fragilizado por causa da escuridão e nada pôde fazer. Deus mostrou que ele tem todo o poder e o que fazemos depende dele. Deus é soberano sobre toda a nossa vida. Ele é a luz daqueles que o amam, mas quem o rejeita vive nas trevas. 10ª praga. A morte dos primeiros filhos dos egípcios. O texto bíblico de Êxodo, no capítulo 12, versículo 29, registra que à meia-noite o Senhor matou todos os primogênitos do Egito. Ninguém escapou, desde os filhos mais velhos de Faraó até o filho mais velho de um prisioneiro que estava no calabouço. Todos morreram, até mesmo as primeiras crias dos animais foram mortas. A Bíblia ainda diz em Êxodo, no capítulo 12, versículo 30, que no meio da noite os egípcios despertaram e houve uma lamentação muito grande no Egito, com exceção dos israelitas. Mas não havia nenhuma casa naquele lugar que não houvesse um morto. Então, naquela mesma noite, Faraó convocou Moisés e Arão e pediu que os israelitas saíssem imediatamente do meio dos egípcios, como está escrito em Êxodo 12, 31. Inclusive, Faraó sabia que os israelitas prestariam culto ao Senhor e pediu que eles o abençoassem também.
Vamos ver o que está escrito em Êxodo, no capítulo 12, versículo 32. Peguem as suas ovelhas e cabras e o seu gado e vão embora. E peçam a Deus que me abençoe. Provavelmente que com isso ele quisesse uma bênção que pudesse acabar com a maldição que tinha caído sobre o Egito. O texto também faz questão de ressaltar que os egípcios pressionavam os israelitas para que eles saíssem com urgência da terra do Egito, mostrando que aquele povo tinha reconhecido sua derrota perante o Deus de Israel. Além disso, antes de saírem, os israelitas despojaram os egípcios, que favoravelmente lhes davam ouro, prata e roupas, conforme pediam. Vamos meditar o que está escrito em Êxodo, no capítulo 12, versículo 33 ao 36. Os egípcios incitaram com os israelitas para que saíssem do país o mais depressa possível. Eles diziam: se vocês não saírem, todos nós morreremos. Assim, cada família israelita pegou a massa de pão sem fermento, pôs numa bacia, embrulhou a bacia no pano e carregou no ombro. Os israelitas fizeram como Moisés havia ordenado e pediram aos egípcios joias de prata e de ouro e roupas. O Senhor Deus fez com que os egípcios dessem de boa vontade aos israelitas tudo o que eles pediam. Assim o povo de Israel tomou as riquezas dos egípcios. Ao ferir todos os primogênitos do Egito, Deus, mais uma vez, nos mostra que Ele é o único que tem poder sobre tudo e sobre todos. Nos tempos antigos, os primogênitos eram os principais herdeiros das famílias. O filho de Faraó, por exemplo, era o herdeiro do trono do Egito, mas Deus revelou que nenhuma expectativa humana se realiza a parte de sua soberana vontade. Até mesmo o fato de os primogênitos dos animais terem sido alvo do juízo divino foi algo muito significativo. No Egito, muitos animais eram tidos como sagrados, pois simbolizavam os deuses cultuados ali. Mas quando até mesmo esses animais morreram, ficou claro aos egípcios que nenhum de suas divindades seriam capazes de lhes proteger contra o Deus de Israel. A 10ª praga foi um ataque a todo o Egito e a seu futuro. O primeiro filho era o herdeiro principal e o sinal da continuidade do país. Por isso, depois que o faraó perdeu seu filho, ele finalmente liberou os hebreus que deixassem o Egito rumo à terra prometida. Deus mais uma vez nos mostra que Ele é o único e verdadeiro Deus, o Rei soberano, nosso Criador, o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou. Ele tem poder sobre todos e sobre tudo. O sangue do Cordeiro na porta era o sinal para que a morte não entrasse. Da mesma forma, somos libertos da morte e da condenação eterna através do sangue de Jesus, que nos arrependemos de nossos pecados e cremos no seu sacrifício por nós. Como você viu nesse vídeo, as pragas que Deus enviou acabaram com tudo o que era precioso e sagrado para os egípcios. Tudo porque não quiseram se arrepender e obedecer ao Senhor. Por isso é tão importante caminharmos com Deus todos os dias das nossas vidas, obedecendo a Ele, obedecendo a sua palavra, aos seus mandamentos, aos seus ensinos. Amém? Glórias a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Amém? Lá em Isaías, no capítulo 60, versículo 22, diz: "E quando for a hora certa, eu, o Senhor, farei acontecer." Portanto, não desanimem e confiem no Senhor. No momento certo, Ele agirá e o melhor Ele fará por mim e por ti. Nunca pare de orar pela sua casa. Nunca pare de orar pela sua família. Nunca pare de orar por algo que você está buscando, porque pode ser que você ainda não viu a resposta.
mas a taça está se enchendo e ela vai subir como memorial na presença do Senhor. E quando ela se encher, ela vai voltar com uma resposta de Deus para aquilo que você está clamando dia e noite. Amém? Continue confiando no poder do Deus Todo-Poderoso. Confie, ore, apresente as suas causas a Ele e confie que Ele responderá. Amém? Que Deus os abençoe poderosamente ainda mais. Deus os cubra de bênção, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém?